7 de outubro de 1963. Esse dia existiu? Ou eu sonhei? Acho que sobrevivi. Eu lembro do terror estampado no rosto da minha mãe, lembro do terror estampado nas ações do meu pai, né, que trabalhava lá dentro também, embora seja na empreiteira. Eu lembro dos terrores estampados na população de Ipatinga. O que eu me lembro são flashes, assim, por exemplo, da minha mãe e meu pai super preocupados, porque meus dois irmãos estavam na escola. Eu lembro de a gente ouvir comentários de que lá na rua alguém ia estourar um bujão de gás, que ia explodir todo mundo, que ia queimar todo mundo. Eu não tenho memória, por exemplo, dos meus irmãos chegando em casa, eu não tenho memória disso. Essa situação traumatizou não somente eu, mas a minha família ficou muito traumatizada, meus pais, na ocasião, hoje já falecidos. Então essas coisas chocam a gente. O que você acharia de um cara que bateu na sua cara, que mandou te dar choque elétrico e tudo? Isso apaga? Não sei quem foram, não conheço. Tinha aquele momento só de assistência, né? Eles devem lembrar da gente, porque lembra da história, né? A gente ter dado assistência. Mas foi assim, uma experiência muito pesada. 50 anos, a gente não lembra de tudo, todos os detalhes, não. Você trabalhou 50 anos querendo esquecer. Não é fácil lembrar tudo, não. Eu acho que falar do 7 de outubro, especificamente, sem ter uma visão do contexto, né, a história fica muito vaga, sabe? A gente tem que entender que a cidade não tinha estrutura de espécie alguma para poder assumir um evento como aquele, que é construir uma empresa. Nós, inclusive, morávamos num cômodo que tinha sido um alojamento, né? São as famílias que estavam aguardando as casas que estavam sendo construídas pelos Minas, no Bom Retiro, as primeiras casas para os funcionários. Aí a gente, aguardando essa casa, improvisaram esse lugar para a gente morar lá. As famílias dividiam, né? Imagino que era um quarto de um alojamento, era dividido com a folha de compensado assim para duas famílias. Truculência, violência, medo. Não estavam preparados. E nós? Não tinha aquele espírito de responsabilidade, porque a turma jovem veio do interior de São Paulo, imbuído de que ia ganhar muito, e ficou numa confusão de falta de assistência, alimentação adequada. E junto a tudo isso aí, os Minas tinham uma vigilância
Mas não é vigilante daqueles caras, daqueles companheiros honestos e próprios para o cargo, não. Eram indivíduos rudes, semi-analfabetos, né? Sem preparo nenhum, né? É que esses caras que parecia que eles procuravam esses caras brabo, garrucheiro, você entendeu? Para ser vigilante. Eu fiquei em 63 para vigilância, mas eu não sabia o que era vigilância. E eu vim de Itabira para aqui, a única que eu sabia fazer era tirar leite e cortar, fazer carvão. Isso eu sabia fazer, de indústria eu não sabia fazer nada. E havia muito furto no interior da Usiminas. E a vigilância então passou a ficar rigorosa nas portarias, nas barreiras. Que dava busca até na marmita de boia da pessoa. Aí tinha que abrir para ele mostrar. Humilhar era uma humilhação total. Uma vigilância comandada por um sargento reformado, sujeito prepotente, abesso, que a única coisa que sabia é bater no empregado. Vinha do comando da vigilância. Aí tinha uns fiscal de turma, de turno, que eram as verdadeiras nojeiras que tinha. E aqueles caras arrumaram um negócio, tá? Que a gente tinha que passar numa cerca para o vigilante lá olhar bolsa, marmita, aquele negócio. A gente, como não tinha, eu mais os 4, como não tinha nada, aí era meio idiota, né? Você foi pular a corrente, rapaz. Então tinha a cavalaria, tava esperando. A gente tinha um filão e a gente queria adiantar. O cara não tocou nada, poxa. Então vamos passar essa corrente já. Eu não sei se foi por aí que começou, ou da onde foi, ou se alguém pegou marmita e jogou de algum trabalhador, jogou fora, não me lembro mesmo. 5 de outubro começou uma conversinha. 5 de outubro de 63. Começou a conversinha assim, que o negócio a gente não deu crédito para aquilo, não, porque a gente nunca pensava que ia acontecer aquilo. Então, no dia 6 de outubro de 1953, nós... 63, nós fizemos a primeira assembleia em Ipatinga para reivindicações dos trabalhadores. Nessa assembleia houve muitas críticas às coisas que aconteciam dentro da usina. Terminada a assembleia, já bem tarde, 2 policiais cavalarianos foram agredidos lá no bairro do Horto. A polícia começou a invadir, a querer já cortar os assuntos antes do cara sair do alojamento para trabalhar. Aí começou uma guerrinha, né? Naquele tempo, o último alojamento era o JM1. Eu costumava tratar de PO. Eu servia exército, então PO significava um ponto de observação, um lugar mais alto. Eles tinham ordem de comando lá no Santa Mônica. Chegada de polícia, saída de polícia, chegada de pedestre, tudo da base da corneta. Eu tinha alugado uma casa na Vila Celeste. Mas com aquele negócio para mim ir às 22 horas para a Vila Celeste, tá muito perigoso por causa da movimentação. Eu falei, os caras aí podem me pegar aí, que tinha pegado uns 2 colegas nossos lá da Cearia. Então eu fiquei com medo, vim logo pro fogo. Eu fui correr, deixei de ir para a Celeste, falei, aí eu tenho um quarto lá no Santa Mônica, eu não entreguei meu quarto, a minha vaga ainda da cama ainda. Aí eu falei, eu vou lá para Santa Mônica. Eu só sei que a polícia encheu o caminhão de empregado, de gente de Santa Mônica, e levou para a delegacia, chegou lá, não despejou, não mandou descer, jogou no chão. E saiu todo mundo, já começou a gente machucado a partir daí. E lá, segundo companheiros meus, né, que foram torturados lá, foi uma tortura
física e psicológica. Atacando as pessoas com chicote, com espora. Fizeram uma barricada lá no Santa Mônica e estava querendo responder com a mesma violência que a polícia estava entrando, né? Os companheiros que haviam, muitos deles que haviam sido torturados cá no Chicago, subiram, né? E alertando todos os colegas nos alojamentos lá do Santa Mônica. Ó, os nossos companheiros estão sendo massacrados, apanhando igual cachorro. Ninguém vai dormir. Então, quer dizer, ninguém dormiu mais daquele resto de noite, né? Era necessário que resistíssemos. Não tínhamos outra escolha. Era necessário que resistíssemos. O dia amanheceu, na segunda-feira, dia 7, viemos para a portaria, ali onde hoje é o shopping, né? Eu saí para trabalhar às 6 horas da manhã, para pegar esse serviço 7 horas. E acontece, chegando ao trabalho, eu fui surpreendido com um piquete que o pessoal armou lá na companhia. Cheguei na portaria, vi um dos meus camaradas lá que trabalhava comigo, né? Eu perguntei para ele, você não está trabalhando? Ele falou assim, e nem o senhor vai trabalhar também. É aí que eu fiquei sabendo, você viu o negócio. Como o pessoal que tinha sido perseguido pela polícia, Amanda Delzimino, né, tinha apanhado demais, ficado bastante machucado, quando aqueles companheiros foram chegando, né, junto à multidão que já estava na portaria, aquele quadro de ver aqueles companheiros machucados, né, torturados, mexeu com o brilho da turma. Sabe? Aí chegamos lá, já estava aquele... Eu nunca vi juntar tanta gente, com uns 40 minutos, nossas 6. Quando foi 6h40, já tinha umas 10 mil pessoas ali naquele meio ali. Eu ainda brinquei com uma turma nossa da Serraria, falei, nós vamos lá pro cantinho, porque isso aqui, esse trem aqui, não tá cheirando bem. Eu estava de serviço quando eu recebi a ordem de parar o equipamento e quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Aí nós começamos a ficar preocupados, mexendo com aquelas coisas lá. Aí chegou uma notícia que estava havendo violência na portaria, e nós fomos para lá. Quando eu cheguei, não tinha ainda chegado o pessoal da polícia. Mas daí a pouco chegou o carro da polícia, com uma metralhadora armada no maior do carro. Já me observei que as coisas não vai acabar bem, e como não acabou mesmo. Enquanto nós estávamos batendo marmita, né? Como se fosse um pandeiro, pedindo justiça, melhores condições de vida, moradia, dinheiro. Em que a polícia estava parada, os operadores fazendo a parede para não entrar, para os policiais não entrarem, havia pessoas de camisa vermelha, vestido de camisa vermelha, com lenço vermelho, camisa vermelha, que ficava orientando o pessoal, certo? Eram ativistas mesmo. Está preparando para o seguinte, nós estávamos esperando que
quando o Brizola gritasse lá, começasse a guerrilha, nós ia pegar em arma. E eu estava preparado para pegar em arma. E com 5 filhos para tratar, rapaz. E era meio doido. Tá, tinindo, a PM nas esquinas. Tá, tinindo, a PM da Usimina. Eu acordei às 6 horas da manhã. Vi a PM dando sopa por aí. Tinindo, fui dando fora quando vi bala zunindo. Eles citaram a polícia. Estavam jogando pedra, gritando palavras de ordem. Vamos pegar os policiais aqui, vamos pegar. Eles acuaram. Quando a polícia chegou, eles acuaram a polícia. Foram em cima da polícia com pedra e até pedaço de pau. O pessoal que estava ali próximo ao caminhão com a metralhadora pegaram algumas pedras, mas não foi pedrona, pedra pequena, e jogou naquele soldado, uma espécie de vingança. De vez em quando uma pedra mais no capacete do soldado, o soldado olhava assim, rapaz, aquela vontade de disparar, entendeu? Os guardas supuseram que a gente queria sair todo mundo, arrebentar a cerca no peito e ir lá para o escritório central. Pelo menos eu acho que é isso que eles justificam, de ter atirado. Para não tomar marmitada na cabeça, né? Nesse dia mesmo que eu estava com o caminhão. E você que estava dirigindo essa Era hora? eu que estava dirigindo. Na hora que a polícia estava ali? Aí a polícia foi a hora que a polícia falou, não, ainda avisou um cara barbudo que estava querendo subir no caminhão e o caminhão estava com as laterais abertas. O soldado, morrendo de medo, né, olhou assim, embora mais distante, mas olhou para o comandante lá, como se diz, eles vão me matar aqui, né? Como se diz, né? Aí ele rodando aquela metralhadora falou, não sobe não, porque eu vou atirar. Então o tenente Jurandir sacou de uma pistola Colt 45 e deu um tiro para cima e falou para os comandados dele, senta a pua, gente. Deu aquela rajada lá e foi... Mas isso é infração de segundo. Os trilhos salvou muita gente, que muita gente deitou entre os trilhos, as balas zunindo. A gente estava mais ou menos afastado do caminhão, mais ou menos 100 metros, mais ou menos. Mas eles deram a rajada de tiro mais pro lado da portaria, onde é que estava o mais volume de gente, né? Aí onde é que muita gente esconderam atrás, dentro desse buraco, essa valeta que tinha. O que salvou mais foi aquele punhado de monte de terra, que você só via bala bater naquele monte de terra e voar e fazer a confusão. Aí, rapaz, o Lauro ainda saiu e falou, jacaré, vem cá, rapaz, acho que uma bala pegou nele, tá de chinelo de dentro. A bala pegou no meu dedão aqui, tal coisa aqui. E isso é bala? Eu falei, não, isso você cortou aí. Não, é bala mesmo. E eu fiquei procurando até que tinha. Você entendeu? Que ela tirou a nossa direção. Eu fiquei com esse negócio, onde é que tinha o ranhado que a gente relava ali e olhava aquele negócio. Falei, nós estamos baleados mesmo, que o negócio foi na nossa direção, rapaz. Poderia ter sido eu. Poderiam ter sido todos. E se tivesse sido eu? Será, mais do que nunca, necessário resistir.
É a hora que a linha era um pouco elevada, então eu estava atirando, no sentido que eu estava atirando, então a linha, já fui para deitar por trás da linha para me proteger, onde que eu recebi o tiro. Aí eu caí, fiquei paralelo à linha até cessar o tiroteio. Então nesse episódio de tiro seu, eu fui atirar, eu fui atingido o tiro. Porque aí eu recebi rajada de metralhadora, como eu já falei no princípio, nas costas. Mas nenhuma bala me pegou, graças a Deus, que eu escondi atrás de uma tubulação que tinha. Eu e mais com uma série de companheiros, eu não sei quantos que foi, nós atravessamos justamente aqui onde é que vocês estão focalizando, na mata. O outro lado da mata, através de um barco, que tinha um senhor que morava ali, nós gritamos, ele nos atravessou através de um barco. Foi mais ou menos, não sei, talvez uns 10 minutos ou 15, né? Mas como eu tinha pouco tempo que eu tinha servido do exército, eu fiquei assim, na beirada de uma valeta, sabe? Que a rede daí dos Minas, quase toda ela é subterrânea. Então estava ainda em construção, eu fiquei naquela beiradinha ali, né? Falei, a hora que surgir qualquer coisa, eu pulo da valeta. E não deu outra, né? Aí eu pulei e muito tiro mesmo. Então a gente percebia as terras cair em cima da gente, devido assim os projéteis que vinham e batiam na terra, na pedra da valeta, jogavam em cima da gente. Eu vim rastejando dentro da valeta, assim como tantos outros companheiros, sabe? Cessaram o fogo. Ele viu os moços pegando as pessoas que estavam feridas. Me pegou, pôs no carro sem carroceria. Pegou um outro, duas pessoas mortas já no carro. Até que o barulho não faz tanto medo, não. Faz medo você ver o cara cair. Sem nem gemer. A ganância deles de matar era tão grande que ali onde tem o trevo hoje, tinha um ponto de ônibus. Tinha uma senhora que estava no ponto de ônibus, ela correu quando viu os tiros, aquele negócio, ela saiu correndo e eles atiraram nela pelas costas. Ela estava com a criança no braço, quer dizer, uma senhora que não tinha nada com o negócio. E logo à frente tinha um senhor também, correu também, eles atiraram nele também, matou ele. Essa senhora escapou, mas a menina que estava no braço acabou morrendo no hospital. Não foi baleada pela polícia, não. Ela tomou um tiro, ela estava de frente para a polícia. Tomou um tiro nas costas de companheiros dela, que ela também era manifestante. E o tiro veio de trás, bateu nas costas dela, matou a criança que estava no colo dela. E ela caiu na sarjeta. Consta que a criança, aliás, a mulher morreu, mas eu fui informado depois, acho que pelo próprio Zé Augusto, que a mulher estaria viva, a criança estaria viva até hoje. Inclusive tinha um tal José Isabel, ele era fotógrafo, ele ajoelhado, fotografando, e a polícia metralhou ele. E no dia 7 de outubro, né, ele saiu de casa para trabalhar normalmente. Ele tinha um cargo de mestre de montagem, na época trabalhava na Fischer, né, saiu para trabalhar normalmente. Só que ele tinha o hábito de quê? De carregar uma máquina fotográfica, ele, por hobby, né, tinha um laboratório em casa. E chegando lá, né, defrontando, né, com aquilo que aconteceu, né, passou a fotografar. O meu pai no primeiro momento estava conversando com o policial, ele não teve atrito com o policial. Né. O tiro do meu pai foi um tiro na região lombar, do lado direito, e que varou na frente. Ele foi virar, né? E tem também depoimento de pessoas que falam, não, estava mirando seu pai já. Eu imagino, você imagina hoje que quem está com a máquina na frente. Imagina há 50 anos atrás. Qual é a reação de uma pessoa em saber aquilo? E ele seria o quê? Quem seria a testemunha de tudo ali? Quem saberia os nomes dos policiais? Porque já morava dentro da cidade, conhecia todos os policiais, né? E tinha as fotos de todos eles. Ele levou o filme com ele para o hospital.
Inclusive, minha mãe conta que o filme quase, né, por causa do sangue, né, mas ele enrolou na calça. Aí o pessoal chegou e ele passou o filme. Aí falaram em comprar, não, aí passou o filme. Antes dele morrer, ele já saiu nos jornais aqui do dia 8, da semana do dia 9, dia 10, já tinha ele, mas as fotos dele, né? Porque a divulgação principal realmente foi a revista da época, era o Cruzeiro, né? E saiu o que é, em novembro. Essa revista data de 2 de novembro. Eu recebi de madrugada, mais ou menos umas 4 horas da manhã. Eu fui acordado, mandando que eu preparasse 30 homens dos meus, que era o pessoal que andava comigo para fazer captura. E até chegar lá no escritório central, onde estava concentrado, onde tinha acontecido o tiroteio, nós chegamos mais ou menos uma meia hora. Então, lá quando eu cheguei, já tinha acontecido tudo lá, já tinha morrido gente, já tinha sido baleado, já não tinha mais a polícia no local. E eu cheguei que veio o médico gritando: chega a desgraça que vocês fizeram, ainda quer fazer mais? Vai embora daqui. Então, que eu fiquei sabendo que a polícia já tinha tirado e que já tinha morrido gente. Era de ver a quantidade de gente, não tinha maca e não tinha mesa que acolhesse as pessoas, era no chão. E ali era no chão que atendia, era morfina para um, era injeção para o outro, era um curativo, era uma conversa, uma palavra de conforto, e até as ambulâncias levar para os hospitais. A princípio fizeram que estava atirando para o alto, mas de vez em quando caía um varado de bala, né? Até pessoas que não tinham nada a ver com o assunto também foram baleadas. Eu vi 8 defuntos, né? Mas tenho certeza que foi mais. No dia morreu 5. Em frente aos IMEC ali hoje, onde é o shopping ali. E cada dia que eu levantava da cama, que saía para o serviço, eu sabia que morreu mais um. E assim foi morrendo, foi muita gente, 20, 30 dias depois ainda ficou morrendo. As rádios daqui silenciaram. Então a gente ligava a BBC de Londres e a BBC de Londres dava todas as coisas pra gente. Aí foi 42 pessoas. Foram em torno de 11 mortos. Foi em torno de 11 mortos. O comentário foi mais ou menos umas 21 pessoas, mas a gente acha que é mais. Não atirou em alguém, atirou para lá e acertou. Morreu aqui pessoal, me parece que mais de 15, né? Ou mais de 7, não sei, mais de 30 e mais de 300 baleados. Meu filho, eu não sou capaz de dizer quantidade, mas era muita gente que nós recebemos, muita gente. O erro que eu cometi, hoje eu reconheço, é de não ter contado os cadáveres. Geralmente todo onde há um assassinato, uma morte, mesmo naquela época, apesar há uma perícia, né? Primeiro chega a perícia para poder. Aquele dia nada aconteceu. Não aconteceu nada. Eles limparam. Enquanto eu vim aqui no aeroporto para comunicar com a Secretaria de Segurança em Belo Horizonte, pelo rádio do aeroporto, Alzimiro limpou a área, tirou todos os cadáveres, tirou tudo. Quando eu voltei, eu devo ter ficado uma hora e pouco aqui. Quando eu voltei, não tinha nada. Parecia que não tinha acontecido nada. Não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha sangue, não tinha nada. Limpou tudo, tinha limpado tudo. Tinha tirado todo sinal de qualquer coisa. Quer dizer, aonde acontece um crime, tem que vir a perícia, fazer levantamento e tal. Nada disso aconteceu. Eu sei que foi uma pílula elástica. Agora, por que eu falo que a gente fica em dúvida? Porque a potência do FMZB é muito grande. Se não me falha a memória, dá 345 tiros por minuto. Não tinha uma arma própria para reagir, não tinha
bomba de efeito moral, não tinha outra, só tinha fuzil e metralhadoras. E a arma que eles tiveram para se defender, até a entrada no caminhão, foi o fuzil, o fuzil atirou à vontade. Aí nas proximidades do escritório central tem um local que pertence aos Minas lá. E eu tenho certeza que tem corpo enterrado ali. O motorista veio buscar comida para a polícia no bandejão lá no Horto, né? O pessoal reuniu lá e tacou fogo no caminhão dele. Depois do caminhão incendiado, aí cada um pegou um pedaço de ferro, batendo no caminhão e falei, agora nós vamos lanternar esse caminhão, sabe? Esse era o caminhão, então? Esse era o caminhão, o Opel, 1957. Lindo caminhãozinho jeitoso demais. Era o nosso xodó. Tombaram no Horto. Lá que eles danificaram ele todo, danificou todo, na marreta, pedrada, fogo, tombaram ele para um lado, tombou para o outro, e atiraram fogo, queimou tudo. E você não machucou nada na hora de sair? Não. Inclusive ali no Horto, ali tinha uma passagem de nível, não tinha o viaduto que tem hoje lá. Os vigias que tomava conta da passagem de nível, usou o capu do meu caminhão bastante tempo para se proteger de serena e de chuva. Meu Deus. Os casos que aconteceram. Aí era uma empresa do governo do estado com o governo japonês. Então havia uma coisa muito grande de segurar aquela, não divulgar. Primeiro, por causa do Magalhães Pinto, era o governador que queria ser presidente da República. Segundo, porque a empresa tinha o capital japonês. Então, correndo o risco de perder, inclusive, o capital japonês. Então houve um negócio de segurar tudo e chamou o povo e os operários e ninguém toca nesse assunto. Esse assunto não existiu e pronto, acabou. Agora, o que se passava fora, a gente estava lá dentro, não sabia. Depois, pela imprensa, o comentário de um, de outro. Aí as famílias fora, não tinha jeito de comunicar. Era complicado o telefone naquela época. A gente não fala muito sobre isso, porque primeiro a gente perdeu muitos companheiros. Primeiro, em segundo lugar, que muitos foram demitidos posteriormente, certo? E havia pressão. Ela ainda existe até hoje, não diminuiu nada. Eu nunca mais ouvi falar disso, isso para mim nem existia. Só depois de adulta, na faculdade, que eu fui saber alguma coisa, ler alguma coisa, discutir alguma coisa a respeito. Raramente um lembra desse fato, né? Lembra. Mas, por exemplo, a turma, já foi todo mundo embora e não tem, ninguém me hostiliza, ninguém fala mais, ninguém só lembra porque sabe, né? Eu até costumo falar que o culpado dessa situação toda não é nem os operários, nem os policiais militares da época, mas é a própria situação daquele tempo, né? Todos nós brasileiros estavam uma atenção enorme com essa questão do governo federal. A própria Igreja Católica, que sempre preservou o espírito cristão e preserva até hoje, ela também tinha preocupação, né? Fazer as suas
as suas reivindicações, como hoje ela faz, mas de uma forma diferente. Porque os verdadeiros culpados, governo federal, governo estadual e a direção da Usiminas. E o comando geral da Polícia Militar, o comando da Polícia Militar naquela época. Por sinal, foi tido como um grande herói, mas mandou para lá não preparou a polícia para ir comandar uma cidade igual. O Estado foi surpreendido, né? O Estado foi surpreendido. Porque a Usiminas caiu no colo do Estado sem o Estado estar preparado para isso. Hoje, né, muita gente é capaz de dizer que tá exagerando. Agora, eu vivenciei isso, sabe? Vivenciei isso, né? Agora, a gente não tinha uma participação tão forte como tantos outros companheiros. Mas eu ficava assim, Deus há de me ajudar que um dia eu posso contar a história desses companheiros que estão lutando com a gente aqui hoje. O que eu estou tentando fazer aqui hoje, sabe? Sem mágoa e sem rancor, porque foi aí que eu trabalhei, vivenciei, né? Agora, para mim gostar da Usiminas, não precisa de eu gostar dessas torturas, dessas perseguições que a chefia dela fez contra os trabalhadores. Lembrar é resistir. A memória é onde passado e presente viram uma coisa só. Resistir é necessário. Continua sendo. Pesquisa pessoal anteriormente e mais profundamente quando eu recebi a incumbência de estar aqui presente hoje. Eu li diversos documentos, não tenho informações adicionais a esses documentos. As questões de relação entre empregados e empregador evoluíram muito ao longo desses últimos 50 anos, mas nada justifica os fatos que estão sendo objeto de discussão aqui hoje. Entrei aqui em 63 e nesse dia trazendo um jornal, depois de ter ficado praticamente 4 anos na Usiminas e saí para fazer o curso de jornalismo, para voltar com um jornal chamado Liberdade, já no tempo da ditadura, já instituída a ditadura. E aqui eu fui preso e começou uma sessão de pancadarias e uma sessão de torturas para que eu confessasse algo que eu não tinha feito, que eu estava apenas trazendo um jornal em que falava do massacre. Eu passei muitos anos da minha vida ignorando isso, porque a cada momento que isso foi sendo lembrado era muito difícil e eu não conseguia perceber nenhuma forma de alívio, de modificar. Então, fugir, se esquivar, era a melhor maneira a se fazer. E aí fui me aproximando mais do assunto, né? Uma vez eu peguei um livro do Carlinhos e falei assim, olha, esse pessoal conta uma história, eu faço parte dela, mas eu acho que eles nem sabem que eu faço. Fez muita falta o meu avô, porque ele era o arrimo da família e deixou a minha avó desamparada, né? Então, é muito importante esse momento da gente resgatar essa história para não cair no esquecimento.
que morreram não vão voltar mais, né? Mas isso fortalece a luta para que a gente lute, né, por direitos básicos do ser humano. Para mim, retornar em Patinga é dolorido. Dolorido por dois aspectos, porque aqui eu perdi o meu pai. E aqui, no ano de 1963, por coincidência, sem saber que meu pai estava aqui, eu passei por aqui no mês de junho e fui ser internada no São Ramacrisa, lá em Belo Horizonte. E tudo isso está documentado. Então, até hoje eu tenho essa pergunta. O que eu quero? Eu quero todas essas respostas. Quantos que são? Onde estão? Onde estão seus corpos? Qual o princípio, o meio e o fim desse massacre?